Graça e paz, irmãos. Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Como o pastor disse mais cedo, será a primeira vez minha aqui com vocês. E confesso que quando o pastor disse isso de manhã, pela primeira vez que eu estarei com vocês, eu me lembro de algo que eu disse há um ano atrás. Depois de muito tempo, o pastor insistindo para que eu viesse pregar aqui na frente, eu falava assim: não, pastor, não, eu não sei pregar. Eu não vou ali na frente, eu não tenho habilidade, ainda preciso de preparo. E depois que eu estiver no seminário, pelo menos no mínimo um ano, aí eu vou lá na frente. O pastor não se esqueceu. Eu estou aqui. Ele me ligou e falou: Denis, vem pregar. Então o pastor tem uma memória muito boa. Irmãos, quero convidar você para abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2. Vamos estar lendo do versículo 1 ao 11. Mas o foco dessa noite será no versículo 5, do 5º ao 11. Nós vamos estar lendo todo a partir do 1º para ter um melhor entendimento. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhamentos, afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui. Irmãos, há mais de 1.600 anos, a sociedade vem comemorando essa data no dia de hoje, 25 de dezembro. E certamente é uma data festiva, uma data memorável, uma data que nós precisamos sempre estar lembrando. E precisamos sempre ter esse júbilo que nós vemos aqui, nós nos reunimos. E é comum em todas as igrejas se enfeitarem, as igrejas terem corais, músicas, algumas igrejas fazem teatros, e isso tudo é muito válido, é muito bom, e precisamos sim fazer isso, mas não apenas na igreja, na nossa casa também. Nessa época do ano, eu e você ficamos mais dispostos, não é verdade? A gente fica mais alegre, a gente fica mais receptivo, o espírito de Natal toma conta da gente, e nós ficamos mais unidos. Mas não só isso, a nossa casa também fica enfeitada. Quem nunca comprou um pisca-pisca? A nossa mesa fica farta. Nós compramos o peru, enfeitamos a mesa com muitas frutas, reunimos a família e, principalmente, vemos pessoas que, de forma comum, não a vimos por um certo tempo, seja amigos, familiares, nós chamamos para cear com a gente. E isso tudo é muito legítimo, é muito bom e precisamos sim. Porém, essa data, meu irmão, tem sido muitas vezes mal compreendida por nós, porque quando nós fazemos e fazemos o que fazemos apenas nessa data, significa algo em nosso coração, significa que a gente não está entendendo, ou nós não entendemos o verdadeiro sentido do Natal. Passamos o ano todo de forma egoísta, passamos o ano todo vivendo por conta própria,
pensando e planejando coisas de si mesmo, mas no final do ano a gente fica com esse espírito. Significa isso. Significa que nós não entendemos o espírito de Natal. E Deus quer nos ensinar que o sentido do Natal que nós comemoramos é muito mais do que uma data, 25 de dezembro. É muito mais do que um momento. E nessa noite eu quero expor a palavra de Deus do sermão seguinte: Cristo transforma os seus servos através do exemplo. E antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, permita-me retroceder um pouquinho na carta de Filipenses para nós conseguirmos entender o que estava acontecendo aqui. Paulo, quando escreve a carta para os Filipenses, Paulo tinha uma relação muito boa com eles. Paulo escreve para essa comunidade, a mesma comunidade de Lídia, que nós encontramos lá em Atos capítulo 16. Quando Paulo encontra ela ouve a palavra de Deus e se converte. Mas também a mesma carta, da mesma cidade, melhor dizendo, do que aquela mulher que foi curada com espírito de adivinhação em Atos capítulo 16. Então Paulo vai escrever essa carta por muitos motivos. Entre eles, eu gostaria apenas de citar 3. Paulo escreve essa carta para os Filipenses porque Paulo estava preso. E nós não sabemos ao certo onde ele estava preso, porque a Bíblia não afirma exatamente, de forma concreta, onde Paulo estava preso. Alguns defendem que Paulo estava preso em Éfeso, outros em Cesareia, ou até em Roma. Mas certo que Paulo estava preso. Então, quando ele escreve essa carta para os Filipenses, é para informar eles da sua situação. Como Paulo amava muito essa igreja e tinha uma relação muito boa, Paulo vai informar para eles a sua situação e como a prisão sua contribuiu para o avanço do Evangelho. Vemos isso no capítulo 1. Mas não apenas isso. Paulo também escreve para a comunidade, como eu disse anteriormente, porque a relação entre ambos era muito boa. Paulo amava essa igreja e essa igreja também amava Paulo. Ela sustentou Paulo. Então, quando Paulo escreve para essa igreja, para essa comunidade, é para agradecer tudo aquilo que essa igreja tinha feito por ele. E em terceiro e último motivo que eu quero trazer nessa noite, que é o foco da nossa exposição, é que Paulo vai escrever para esses irmãos para encorajá-los eles a se manter firmes no sofrimento, vivendo com a mente transformada em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos ver aqui. Então Paulo vai iniciar agora no capítulo 2, versículo 1, ele começa com 4 sis. Em outras palavras, irmãos, Paulo vai escrever aqui no capítulo 2, porque possivelmente a igreja tinha 2 problemas aqui. A igreja de Filipos é uma boa igreja, mas ela tinha possivelmente 2 problemas. O problema da falta de humildade e da falta de união. Então ele começa no versículo 1 dizendo 4 sis. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se existe em vocês alguma consolação do Espírito, alguma consolação de amor, se existe comunhão entre vocês, se existe entre vocês afeto e misericórdia, completai a minha alegria. Paulo está dizendo assim: vocês me façam feliz, vivam dessa forma, pensem dessa forma, tenham o mesmo amor, que vocês sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Paulo vai escrever dessa forma para eles, que eles não façam, para os filipenses, que eles não façam nada para si, a partir do seu próprio entendimento, que vivam com toda a humildade. Vivam com toda a humildade, considerando cada um superior a si mesmo. E não tenham em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Em outras palavras, Paulo está dizendo 2 coisas aqui: vocês precisam ser humildes e precisam ser unidos. Então nós chegamos agora no versículo 5. E precisamos entender que quando Paulo agora passa para o versículo 5, ele aponta a solução da falta de humildade e a falta de união. E só tem uma solução, irmãos, que é Cristo Jesus. Então Paulo vai apontar para eles e dizer: irmãos, a única solução para vocês conseguirem ser unidos, conseguirem viver em humildade, é olhando para Cristo, é seguindo os passos de Cristo, é serem igual a Cristo. Irmãos, na verdade, também nós sabemos que Cristo é a única solução para qualquer coisa, pois a Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e fora de Jesus Cristo, nada, meus irmãos, nada faz sentido, não existe nada fora do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele inicia então agora o versículo 5 dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse tende em vós é um imperativo.
É uma ordem. Então, Paulo escreve para os filipenses dizendo: vocês precisam ter, vocês precisam obedecer, vocês precisam olhar para Cristo e ter o mesmo sentimento, o mesmo entendimento do que Cristo viveu, vocês precisam também viver. E para vocês conseguirem viver dessa forma, através da humilhação. Então, Paulo vai agora começar a escrever para os filipenses 2 modos: através da humilhação e através da glorificação. E ele vai começar agora, de forma muito bela e muito sábia, resumir a encarnação do nosso Jesus Cristo. E precisamos entender que a encarnação do nosso Jesus Cristo é um ato de humilhação. E Paulo vai resumir muito bem isso. Muitas vezes nós não entendemos isso. Quando nós olhamos para o Evangelho de João e vemos quando o Verbo se encarnou, nós ficamos alegres. De fato, sim, nós ficamos alegres. Mas para Cristo é um ato de humilhação. Ele estava na sua essência de Deus e se tornou um homem. E Paulo vai resumir aqui de forma muito sábia. Ele vai dizer que, no versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. O que Paulo estava querendo dizer aqui? O Paulo está querendo dizer que, aqui nós estudamos na teologia, e nós, para conseguirmos entender o que Paulo estava dizendo aqui, olhamos para a teontologia, e nós dividimos a Santa Trindade em 2 vertentes para entender o que muitas vezes nós confundimos. Então, Paulo vai aqui, podemos dividir a Trindade imanente e a Trindade econômica. O que quer dizer isso, irmãos? É difícil, porque até a gente conseguir entender isso, leva um tempo. Inclusive, conversando com a minha esposa sobre isso, ela falou assim: mas essa palavra econômica é um pouco esquisita. Mas de fato mas a gente consegue entender de forma mais clara quando dividimos isso. E a Trindade imanente, nós entendemos que tanto Deus Pai, como Deus Filho e Deus Espírito Santo são os mesmos. São os mesmos em essência, o mesmo em glória e o mesmo em poder. Não existe subordinação entre eles. Todos são iguais. Mas muitas vezes, por falta de conhecimento, o que nós fazemos? Entendemos de forma inocente e até imprudente, muitas vezes achamos que o Deus Filho é um pouco menor do que o Pai. E o Deus Espírito Santo é menor do que Jesus. Mas não existe isso. Todos são iguais. Todos são iguais. E agora nós olhamos a Trindade econômica. O que quer dizer isso? A Trindade econômica, sim, aí sim a diferença entre a Trindade. O que quer dizer que Deus Pai, a sua função é o seu Criador. O Deus Filho, ele é o Redentor, ele cumpre a função de redimir. E o Espírito Santo cumpre a função de regenerador e a função de santificação que ele opera em nós. Nós olhamos isso, é isso que Paulo está querendo dizer. Antes de si mesmo, no versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser como usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, está dizendo, Jesus, antes de todas as coisas, era Deus, mas ele não tentou fazer o que era da vontade, que era a função do Pai. Antes ele se submete ao Pai e vai cumprir o papel de redentor. Então ele começa a sua encarnação, o seu processo de humilhação. É isso que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 6. Por isso que Jesus não tentou roubar o lugar de Deus. Então ele prossegue no versículo 7 que Jesus vai se esvaziar. Jesus vai deixar a sua essência, ele vai deixar a sua glória, ele vai deixar o seu poder, assumindo forma de homem e sendo reconhecido em figura humana. Nós entendemos aqui, e olhando aqui para esse texto, nós vamos entender que Jesus Cristo, ele se torna humano, de forma humana, de essência humana. Em outras palavras, Jesus teve pele e osso, mas não apenas isso. Jesus sofreu, e muito. Ele foi um homem de dores, de angústias, de sofrimentos e tentações. Jesus sofreu na pele, literalmente quer ser um mísero humano. Ele foi xingado, ele foi cuspido, caluniado, espancado e rasgado. E por fim, ele vai, no versículo 8, vai terminar o seu ato de humilhação. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olhando para esse texto aqui, o que Paulo está descrevendo aqui é a encarnação. Em seguida nós vamos ver a glorificação. E podemos entender, irmãos, que o que está acontecendo aqui, todo o processo de salvação, é o milagre dos milagres. Esse aqui é o maior acontecimento, é o maior ato de Deus, maior de todas as coisas. Nada que Deus criou, nada que Deus já fez pode se comparar a isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo.
E, na verdade, isso aqui é o plano de salvação. E começamos a entender que, para nós conseguirmos, e tanto os filipenses conseguirem ser humildes e viver em união, eles precisavam olhar para Cristo. E não existe exemplo, olhando agora, de forma bem resumida e bem simples, não existe nada, um exemplo melhor de humildade do que ver o Senhor Jesus Cristo aqui demonstrado através da sua humilhação. Jesus tinha a sua essência, a sua glória, a sua majestade lá nos céus, então um dia ele desceu para se tornar um homem. Esse é o ato maior de humilhação. Então Paulo falando, olha o que Jesus fez, viveu em humildade. E não existe exemplo maior de união, quando nós olhamos aqui e nós vemos o Senhor Jesus Cristo se submeter ao Pai, por amor ao Pai, que significa um grande relacionamento. Ele ama tanto o Pai, que ele se submete ao Pai e cumpre o seu papel. Mas não apenas agora, olhando para a humilhação de Cristo, podemos agora olhar também a sua glorificação, que vai dos versículos 9 até o 11. E louvado seja Deus, porque simplesmente aqui a encarnação, o processo de salvação não parou na cruz. Nós vamos ver agora a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E louvado seja Deus por isso. E ele começa o versículo 9 dizendo, pelo que também Deus o exaltou. O que quer dizer isso, pelo quê? Pelo fato do nosso Senhor Jesus Cristo ter obedecido, cumprido a sua missão, então o Pai vai o exaltar. E ele vai nos dizer aqui que o Pai dá o nome que está sobre todo o nome. Jesus obedeceu, então, como fosse uma resposta do nosso Deus, Deus o exalta, e Jesus recebe o nome que está sobre todo nome. E nós precisamos entender aqui, parece que Jesus, de certa forma, vai receber algo a mais da sua glória. E isso também não é verdade. Jesus sempre foi Deus, desde sempre. E nada, meus irmãos, nada pode aumentar a glória de Deus, e nada também pode diminuir a glória de Deus. Mas o que Paulo está querendo dizer então aqui? Se Jesus foi exaltado e recebeu o nome que está acima sobre todo nome. O que Paulo está querendo nos dizer aqui é que todo esse ato da sua humilhação e, em sequência, a sua glorificação, porque, de fato, Jesus ressuscitou, significa uma coisa para nós. Significa que, como posso dizer, o ato é um ato de reconhecimento. Tudo que ele fez e tudo que o Senhor Jesus Cristo passou, tanto na humilhação e de fato ele ressuscitou, serve como testemunha para todo homem, para que todo homem saiba que de fato ele é Senhor. Ele é Senhor de tudo. Ele é Deus. Ele é Senhor de toda a terra e ele pode todas as coisas. É isso que Paulo está querendo dizer. Serve como testemunho para que todo homem reconheça que de fato ele é o Senhor, Criador, Redentor. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E, irmãos, e teve um propósito. Ele vai dizer no versículo 10 que teve um propósito disso que aconteceu. E o propósito é para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, nós olhando agora para a ressurreição e a glorificação, nós sabemos de que de fato isso aconteceu. Jesus de fato ressuscitou, ele foi glorificado, e é verdadeiro, e nós não podemos duvidar disso. Olhando para os relatos históricos, nós temos muitas evidências que nos ajudam a entender que de fato Jesus ressuscitou, e se ressuscitou, ele foi glorificado. E um dos relatos que mais nós usamos é de Flávio Joséfo, um historiador judeu, que não é amigo do cristianismo, mas viveu muito próximo da época de Jesus. E os relatos dele contribuem e muito para o entendimento e a prova que, de fato, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Mas não apenas isso. Olhando para a cerimônia do sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela é muito detalhada, nós conseguimos entender que, de fato, Jesus foi ressuscitado como um rei. Tudo aquilo que foi usado para o sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo foi usado como rei. A roupa de linho, as finas iguarias, o perfume, tudo aquilo. E quando nós olhamos a palavra de Deus, podemos perceber que, de fato, o corpo não foi achado. Mas o que a Bíblia fala que foi achado? As roupas. Como que 11 homens, roubaram o corpo de um defunto para mentir e fingir que ele ressuscitou, se deixa no sepulcro
o que havia de mais valioso num defunto. Aquilo que foi deixado, que foi encontrado no sepulcro, é extremamente caro, valia muito. Então não faz sentido alguém roubar um corpo e deixar aquilo que valia muito. Essas são algumas evidências que nós temos. Mas não apenas isso, a própria pedra que fechava o túmulo, quando nós estudamos isso, percebemos que ela tinha aproximadamente 2 toneladas. Seria aproximadamente 20 homens para conseguir rolar aquela pedra. Mas ela foi rolada. E como que um homem rolou? Jesus ressuscitou, pelo poder seu, aquela pedra foi rolada. Jesus ressuscitou e se levantou. Mas não apenas isso, olhamos também a guarda romana, olhando o conjunto militar, as ordens militares daquela época. Havia 2 guardas, a guarda romana e a guarda do templo. A guarda do templo era composta por levitas, por homens. E segundo estudando aquela ordem, o conjunto militar, as ordens deles, se um guarda fosse pego dormindo ou encostado em algum canto descansando, ele era chicoteado e queimado com as suas roupas. E olha que a guarda do templo era uma guarda mais fraca. Quando nós olhamos agora a guarda romana, que era muito mais ofensiva do que a guarda do templo, a severidade dos militares era maior. O seu poder ofensivo era maior. Então, o que guardou o nosso Senhor Jesus Cristo morto até então no sepulcro era a guarda romana. A severidade para eles era muito maior do que a guarda do templo. E isso nos mostra, de fato, a evidência de que Jesus, o corpo de Jesus, não foi roubado. Não foi roubado. O selo que foi colocado na pedra ali do sepulcro, a lei romana dizia que se um homem fosse pego rompendo um selo, violar um túmulo, ele era morto. Olhando todas essas evidências, que de fato elas contribuem para crer que de fato Jesus ressuscitou, isso nos ajuda, mas tem uma evidência maior que está em mim e está em você nessa noite, colocado pelo poder do Espírito Santo, a certeza que mora em nosso coração, que de fato Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Mas essa é a maior evidência. Não há ninguém que pode arrancar dentro de nós essa certeza no nosso peito. E um dia, meu irmão, nós precisamos prestar atenção nisso, que o Filho do Homem virá, e todo olho verá sobre as nuvens, com poder e muita glória. Irmãos, eu quero concluir com uma palavra. Existe muita diferença entre conhecimento e sabedoria. Hoje nós, estudando um pouco, certamente você adquiriu um pouco mais de conhecimento. Agora você sabe mais sobre o que aconteceu. E isso é muito bom, mas não passa de conhecimento. Agora, o que é sabedoria? Sabedoria é conhecimento em prática. Tudo aquilo que nós ouvimos a cada domingo, a cada pregação, inclusive aqui, a Bíblia nos chama para ser sábios. E que nós possamos ser sábios de fato, colocar em prática esse conhecimento que nós estamos aprendendo aqui. Ano após ano, nós comemoramos essa data de forma pontual, momentânea, pois achamos que o sentido do Natal estava apenas no ato do nascimento de Jesus. Mas o verdadeiro sentido do Natal é o plano de salvação para mim e para você. Sabe, irmãos, deixa só um segundo aqui. Não existe, irmãos, o Natal não faz sentido se nós não entendermos e olharmos para esse texto. O Natal não faz sentido sem o esvaziamento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal não faz sentido sem a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal não faz sentido sem o sofrimento do nosso Jesus Cristo. O Natal não faz sentido sem a sua ressurreição e a sua glorificação. O Natal não faz sentido. É por isso que nós precisamos entender o sentido do Natal. E uma vez compreendido o sentido do Natal, agora nós podemos viver de fato, de verdade, todos os dias, todo ano e todas as datas, para a honra e glória de Deus. Os filipenses tiveram dificuldade em ser unidos e ser humildes. E essa mesma nossa dificuldade também aqui. Mas quando Paulo fala para olhar para Cristo, é que possamos viver igual a Cristo e entender o que Cristo fez por mim e por você. Precisamos agora, irmãos, viver da mesma forma do que eles. Mas muitas vezes passamos o ano, como eu disse lá no início, de forma hipócrita. E nós só
nos preocupando com irmãos, agora no final do ano. Vemos o irmão, falamos: ei, irmão, Feliz Natal. Abraçamos, mas deixamos de cumprir aquilo o ano todo. Deixamos de nos preocupar, deixamos de se importar, de ligar para o irmão, de cumprir tudo aquilo que está escrito, de viver como Cristo viveu. Mas agora, no Natal, nós somos incorporados pelo Espírito de Natal. E não podemos fazer isso. Precisamos olhar para Cristo, precisamos viver em unidade, assim como Paulo exorta os irmãos em Filipos aqui. Eu faço algumas perguntas aqui agora, para que possamos não precisa responder, mas que você pense: quantas vezes este ano você chamou algum dos irmãos para ir à sua casa, para se aproximar de você, para te conhecer? Você já orou por todos os irmãos da igreja, sem exceção, já que nós dizemos amamos a todos os irmãos? Você já deixou alguém te conhecer? Porque certamente nós vivemos uma sociedade que nos influencia, e nós vivemos dentro da nossa bolha, e gostamos de viver isso. O nosso espacinho é muito bom, e sinceramente, para ser bem sincero com os irmãos, eu também gosto. Eu sou uma pessoa que gosto de viver fechado na minha, eu gosto disso, mas não é isso que a palavra de Deus diz para mim fazer. Exatamente quando estudando essa palavra de Deus, a palavra de Deus foi confrontada. Ela me confrontou. E, sinceramente, passando esse sermão com a minha esposa, ela me confrontou. Depois de eu ter passado para ela foi a primeira a ouvir, e ela me confrontou. E aí, Denis, sabe aquela pessoa X? Você vai ligar para ela, não? E eu... É difícil, irmãos. É difícil a gente sair do nosso espacinho, do nosso cantinho tão gostoso e viver aquilo que a palavra de Deus diz para a gente viver. A gente precisa realmente se importar com o próximo. Precisamos entender verdadeiramente o que significa a preciosidade da unidade que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala que nós somos uma só família, um só corpo. Não é assim que a palavra de Deus nos diz? Que nós somos irmãos. Mas muitas vezes a gente não vive dessa forma, só vive no Natal. Né? E precisamos entender, irmãos, que quando um de vocês, um de nós, sangra, todo o corpo padece. Quando um de nós está passando necessidade, eu estou passando necessidade. Eu estou sofrendo. Isso é viver o cristianismo. Quando nós vivemos dessa forma, isso é verdadeiro. Nós precisamos nos preocupar com os irmãos, caminhar com eles, com cada um de vocês, chorar muitas vezes juntos e se alegrar também juntos. E colocar tudo em prática, tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Nós precisamos, meu irmão, amar da mesma forma que Cristo nos ama. Nós precisamos cuidar de cada um de nós da mesma forma que Cristo cuida da gente. Se preocupar com cada um de vocês da mesma forma que Cristo cuida de mim. Isso é fazer a vontade de Deus. E como diz Jesus lá em João capítulo 13, só assim, quando eu viver o amor de forma uma unidade, um só corpo, uma só família, só assim o mundo saberá, de fato e de verdade, que somos discípulos de Jesus. Jesus disse isso lá em João capítulo 13. E por último, meus irmãos, uma última aplicação. Sabe o irmão que está do seu lado? Esse irmão que está do seu lado, que muitas vezes a gente cumprimenta, mas não vive de verdade. A Bíblia fala que Ele é Senhor sobre você e você é Senhor sobre Ele. Como Paulo diz aqui, nós servimos uns aos outros. A partir de hoje, meu irmão, não vive para a sua própria glória, não vive planejando coisas para si mesmo. A palavra de Deus, ela é autoridade, e nós recebemos autoridade no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento. É uma ordem. E eu e você precisamos viver isso, se é que nós somos cristãos. Nós precisamos buscar o interesse do próximo. A palavra de Deus diz isso, não o meu. E de encontro à necessidade do irmão, não da minha. Não foi assim que Cristo viveu? É isso que o Paulo está dizendo, Jesus viveu assim. E eu e você precisamos viver da mesma forma. Quando olhamos todo o ministério, a vida de Cristo, Jesus não fez nada do que Ele queria. Ele fez tudo o que o Pai queria. Ora, meus irmãos, quando nós olhamos isso, tudo aquilo que foi dito nessa noite, nós olhamos e sabemos que temos uma esperança. A mesma esperança, da mesma forma que Cristo foi humilhado e foi glorificado, essa esperança para mim, existe para mim e para você também. Um dia Ele vai nos glorificar, mas antes disso, a gente precisa pagar o preço de ser cristão. A gente precisa pagar esse preço.
A gente gosta muito dessa parte, vou ser glorificado. É muito bom, mas não esquecemos do preço que precisa ser pago. Antes disso, a gente precisa se renunciar, fazer a renúncia de si mesmo, pagar o preço do sofrimento, largar as coisas desse mundo, as perdas desse mundo, servir ao próximo, obedecer tudo que a palavra de Deus nos fala, tudo, até o fim. E tudo isso aqui e agora neste mundo, para depois vir a glória futura. Existe um processo. Jesus mostrou o que vai acontecer e como vai acontecer, mas muitas vezes a gente foca só na glória e esquece de entender o preço a ser pago. E eu faço uma última pergunta para você, meus irmãos. Se Cristo, que é Deus, viveu dessa forma e nos ensina a viver dessa forma para que possamos viver em união e humildade, quem é você, quem sou eu para não viver dessa maneira? Quem somos nós? E agora sim, depois de ter entendido tudo isso, e entender o que é ser humilde, e entender a encarnação, podemos colocar isso em prática todos os dias. E sim, a cada dia que eu e você colocamos isso em prática, é Natal. É Natal. Porque eu digo, Jesus nasceu, Ele nasceu em mim, Ele vive em mim, e eu pratico todos os dias o que Ele tem me ensinado. É Natal. Natal não é apenas o 25 de dezembro, é todos os dias da nossa vida. Toda vez que eu me preocupo com vocês, que eu cumpro com a vontade de Pai, eu busco santificação, que eu busco vencer os meus pecados, é Natal. E agora sim, depois de ter entendido isso tudo, nós podemos dizer, Feliz Natal, e podemos agora viver na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.